Então, Kant tem, para entender essa distinção entre juízo analítico e juízo sintético, que a gente poderia colocar na forma proposição analítica, proposição sintética, né? Pensa o seguinte: juízo para Kant o juízo é aquilo que está envolvido no ato de julgar, né? E julgar não como um juiz, né? Eu julgo culpado, eu julgo inocente, mas julgar significa simplesmente acreditar que é verdadeiro ou acreditar que é falso. É isso que significa o juízo aqui nesse contexto da crítica da razão pura para Kant, né? Então Kant está dizendo o seguinte, que todos os juízos têm uma estrutura parecida, tá? Em todos os juízos é pensado um sujeito e um predicado. Por exemplo, o céu é azul. Você pode pensar, você pode entender isso, pode entender isso da maneira gramatical, tá? O céu é azul. Quem é o sujeito? O céu. Quem é o predicado? É azul, certo? Ou a terra é redonda. Você tem um predicado que o Kant acredita que todo sujeito de um juízo é o que ele chama de um conceito, e o predicado de um juízo também é um conceito, tá? Então, em todo juízo você tem dois conceitos colados, tá? Dois conceitos colados. Um conceito é o conceito de sujeito, outro conceito é o conceito predicado. Então, a terra é redonda, você tem o conceito de terra ou a terra, né? Esses detalhes, se tem diferença entre terra e a terra, vamos deixar para depois. Ou não vamos deixar para depois, porque isso significa entrar muito em discussão dos detalhes do sistema de Kant. Entendam assim: você tem o conceito de terra ou de a terra, e o conceito de é redonda, ou o conceito de ser redonda. A terra é plana, mesma coisa. Não estamos falando de verdade ou falsidade ainda, estamos falando da estrutura do juízo. A terra é plana, você tem o conceito de terra, você tem o conceito de plana, né? Todo ser humano é mortal, você tem o conceito de ser humano, agregado com o todo aí na frente. Também vamos deixar de lado as complicações que isso traz. Vamos dizer, os seres humanos são mortais. Então você tem o conceito de seres humanos e o conceito de mortal. E todo juízo, para Kant, tem essa forma, tá? Vamos sintetizar, vamos resumir o que ele está dizendo da seguinte maneira: todo juízo tem a forma SEP, onde S é o conceito de sujeito e P é o conceito de predicado. É problemático entender juízos dessa maneira? Mas nessa etapa da crítica da razão pura é assim que ele está entendendo. Todo juízo tem essa estrutura: S, sujeito, o verbo ser, ou a cópula, que alguns chamam de cópula, né? P, S é P, né? Onde P é o conceito predicado, tá? Então, Marco é brasileiro, tem o conceito de Marco como sujeito, brasileiro como conceito predicado, tá? Marco não é brasileiro, mesma coisa, tá? Tem o conceito de Marco no sujeito, tem o conceito de brasileiro no predicado, e o não aí ele está dando uma forma um pouquinho diferente, mas o sujeito e o predicado são o mesmo: Marco e brasileiro, tá? O céu é azul, a terra é redonda, a pandemia é um terror, você tem o conceito de pandemia, o conceito de terror e assim por diante, tá? Todo juízo tem essa forma SEP, tá certo? Agora, Kant diz o seguinte: o conceito de predicado, o conceito que é o predicado, ele pode ou não, tem duas possibilidades: ou ele já está contido no conceito de sujeito, que é o sujeito, tá certo? Ou ele não está contido no conceito que é o sujeito, né? Não é muito claro o que exatamente Kant quer dizer com isso, o conceito já estar contido no outro, mas a gente interpreta, é comum interpretar dessa maneira, né? Que um conceito pode fazer parte de outro conceito, se ele for parte da definição do outro conceito. Por exemplo, o conceito de analfabeto, né? O conceito de analfabeto, ele inclui o conceito de não saber ler, tá? Ou o conceito de solteiro, de homem solteiro, tá certo? Então ele inclui o conceito de homem como parte da sua definição e o conceito de não casado. Homem não casado é solteiro, né? Se fosse solteira, incluiria no conceito, incluiria o conceito de solteira, incluiria o
conceito de mulher e não casada. Né? Então, você pode entender dessa maneira. Um conceito está contido no outro se ele for parte da definição do outro. Tá certo? Dá mais ou menos para pensar, né? Dá mais ou menos para entender em que circunstâncias um conceito faz parte da definição do outro. Né? Por exemplo, o conceito de ter 3 ângulos faz parte do conceito de triângulo. Ter 3 ângulos faz parte do conceito de triângulo. Né? É a definição de triângulo, tá certo? Agora, então o conceito pode estar contido no outro conceito, P pode estar contido em S ou pode não estar contido em S. Tá? Como quando eu digo, por exemplo, este livro é azul. Tá? O livro que eu estou segurando é azul. Olha, não faz parte da definição de livro ou deste livro que ele seja azul. Não faz parte da definição. Tá? Ou então que macacos, estou falando da espécie, mas eu sou um biólogo, estou pesquisando uma certa espécie de macaco, eu digo, macacos dessa espécie são agressivos. Tá? Não faz parte da definição de macaco dessa espécie que eles sejam agressivos. Né? A definição de macacos dessa espécie possivelmente seria uma coisa desse tipo. Seres biológicos pertencentes a uma determinada espécie com um X números de cromossomos. Talvez seja essa a definição. Eu não sou biólogo, não... Isso faz parte de uma área da zoologia que se chama taxonomia. Né? Então, o taxonomista sabe qual é a definição dos macacos daquela espécie. Mas ser agressivo dificilmente vai ser parte da definição daquela espécie de macaco. Né? Ou outro exemplo, orquídeas são bonitas. Por exemplo, orquídeas são bonitas. Né? Eu acho a orquídea bonita, eu acho que a enorme maioria das pessoas acha que as orquídeas são bonitas, então vamos tomar como sendo um juízo verdadeiro. Né? Só que ser bonito não faz parte da definição de orquídea. A definição de orquídea é uma definição da botânica. São plantas da espécie tal, são parasitas, tanto quanto eu saiba, a orquídea é uma espécie de parasita. Né? Ser bonito, o conceito de bonito não faz parte do conceito de orquídea. Né? Então, dado qualquer juízo da forma S é P, tem apenas duas possibilidades. Ou P já está contida no sujeito, né? P já está contido em S, pode ser de maneira explícita, né? Explícita, ou pode ser de maneira implícita. Pode ser que você tenha que pensar bastante sobre a noção de S para descobrir que o P, afinal de contas, está lá dentro. Ou P não está em S, não está de jeito nenhum em S. Só tem essas duas possibilidades, não tem uma terceira possibilidade. Tá? Ou P está lá dentro ou não está lá dentro. Tá? Ou ele é parte de S ou ele não é parte de S. Tá? São duas possibilidades apenas. Então, dado um juízo qualquer, ele tem a estrutura S é P, tá? E só tem duas possibilidades. Ou P faz parte de S ou P não faz parte de S. Então, se P fizer parte de S, então este juízo, para aqueles juízos em que o predicado já faz parte do conceito sujeito, Kant chama de analíticos, juízos analíticos. Então, e aqueles juízos em que o predicado não faz parte do sujeito, Kant chama de juízos sintéticos. Tá? Alguém pode pensar um pouquinho de onde vem essa terminologia, por que ele escolheu esses termos, né? Analítico e sintético. Então, um exemplo de um juízo analítico. Né? Todo homem solteiro é não casado. Por exemplo, isso é um exemplo clássico. Todo homem solteiro é não casado. Isso é um juízo analítico ou sintético? Olha, faz parte da definição de solteiro. Se você vai explicar para alguém o que é um indivíduo solteiro, você vai ter que dizer que é um indivíduo não casado. Né? Então, todo homem ou mulher solteiro ou solteira é não casado. Né? Todo ser humano solteiro é não casado. Né? Isso é um juízo analítico porque o conceito de não ser casado está contido no conceito de solteiro. Tá? Agora, todo solteiro é mais feliz que os casados? Não é muito verdade, mas os solteiros são mais felizes que os casados. Ser mais feliz que os casados, tá certo? Não faz parte da definição de solteiro. É simplesmente, digamos, um fato sociopsicológico, né? Que os solteiros
sejam mais felizes que os casados, né? Quer dizer, é devido a alguma, suponha que é verdadeiro, não estou dizendo que seja, né? Não quero ofender nem os casados, nem os solteiros, mas suponha que seja verdade que os solteiros são mais felizes que os casados, tá certo? Ser mais feliz que os casados não faz parte da definição do solteiro, tá? É algo que é verdadeiro em virtude de um arranjo de fatos no mundo, ou sociológicos, psicológicos, antropológicos, etc. Mas não é porque o conceito de ser mais feliz que os casados está dentro do conceito de solteiro, diferentemente de não ser casado. Não ser casado está dentro do conceito de solteiro, tá? Então, juízos analíticos, resumindo, juízo analítico é aquele em que o conceito predicado, ou o conceito que funciona como predicado, que a gente está chamando de P, já está contido dentro do conceito que funciona como sujeito, ou o conceito sujeito, ou o conceito S. Tá? Ao passo que juízos sintéticos, que a gente chama de sintético, como aqueles juízos onde o conceito predicado, o conceito que funciona como predicado, não está contido no conceito de sujeito, né? Exemplo, novamente, vamos repetir um pouquinho, exemplo de conceito analítico, de juízo analítico, todo indivíduo solteiro não é casado, todo triângulo tem 3 lados, todo triângulo tem 3 ângulos, tá? Eu mudei um pouquinho, daqui a pouco vocês vão saber o porquê, tá? Daqui a pouco vocês vão ver, tá? Todo triângulo tem 3 ângulos, é um juízo analítico porque faz parte da definição de triângulo ter 3 ângulos, tá? Todo quadrado tem 4 lados, faz parte da definição de quadrado, é a definição de quadrado, afinal de contas. Nenhum analfabeto sabe ler, né? Nenhum analfabeto sabe ler. Isso é um juízo analítico, porque não saber ler faz parte da definição de analfabeto. Agora, nenhum analfabeto tem boas condições de vida, tá certo? Nenhum analfabeto se realiza plenamente como ser humano, não é um juízo analítico, porque não se realizar plenamente como ser humano não está contido na definição de analfabeto. A definição de analfabeto é indivíduo que não sabe ler, tá? São exemplos de juízos analíticos, tá? Exemplos de juízos sintéticos, então, são, por exemplo, analfabetos encontram maior dificuldade na vida prática, né, do que alfabetizados. Então, encontrar maior dificuldade na vida prática do que alfabetizado não faz parte da definição de analfabeto, mas ainda assim é verdadeiro em virtude de outras coisas, tá? Toda orquídea bonita é verdadeiro, mas não faz parte da definição. São exemplos de juízos, então, sintéticos, tá? E uma coisa que... vamos voltar um pouquinho, eu falei, qual seria a razão para Kant ter escolhido essa terminologia, né? Analítico. A explicação parece fácil, são juízos aos quais você chega, né? Juízos aos quais você chega pela mera análise do conceito de sujeito, tá? Então, por exemplo, se eu pegar o conceito de Deus, tá certo? E começar a retirar o que está ali dentro da definição de Deus. Não estou dizendo que ele existe, que não existe, mas vamos pensar na definição. A definição que se dá na teologia, supondo que só tem uma teologia, tem várias teologias, mas vamos pegar uma definição clássica, né? Um ser infinito. Infinito faz parte da definição de Deus. Então, dizer que Deus é infinito é um juízo analítico.